Bom, essa última parte do quinto curso Pesquisando em Boston é sobre o processo seletivo, que eu imagino que seja a parte que as pessoas têm mais dúvidas, e a gente vai tentar dar uma pincelada nas coisas principais. Bom, quem pode participar? Alunos do segundo até quando eles quiserem, mas a questão do segundo ano é meio interrogada, assim. Por que a gente sempre colocou segundo? Primeiro porque quando tinha financiamento da CAPES, por exemplo, eles tinham um pré-requisito que o aluno tivesse cursado uma certa porcentagem do curso para receber o auxílio. Então os alunos do primeiro ano não poderiam participar. Mas como esse ano a gente sabe que não tem financiamento da CAPES, dependendo de onde vier a verba, se vier a verba, é uma coisa conversável. A única coisa é que alunos do primeiro ano, ao final do primeiro ano, geralmente eles não juntaram uma bagagem suficiente para pontuar nos pré-requisitos para passar no curso. Mas se pontuar e o aluno quiser passar e ele conseguir passar... Até porque tem muita gente que fez algum curso ou alguma coisa, assim, no ensino médio. Tem gente que fez iniciação científica, outra faculdade. Outra faculdade, que entra na medicina, está no primeiro ano, então vale a pena. Não é um fator limitante, a não ser que o auxílio, se vier, imponha que o aluno tenha uma certa porcentagem de curso de aluno. Bom, a seleção é feita em duas fases. A primeira fase ela é um formulário de inscrição que a gente vai liberar muito em breve. Vai ser um formulário online, onde o aluno vai preencher diversos dados e a gente vai passar mais sobre ele. A partir dessa primeira fase, a gente faz um ranqueamento e depois tem a segunda fase, que é a parte de entrevista. A gente vai entrar em detalhes. O detalhe importante é que tudo, desde a primeira fase até sendo o questionário preenchido aqui no Brasil, tudo isso é em inglês. Então não adianta preencher achando que só a segunda fase que conta e você tá meio assim em dúvida com o seu inglês, porque não vai rolar. E não precisa de certificado nenhum. Exatamente. A gente vai perguntar sobre TOEFL, não. Porque tudo que você estiver fazendo isso em inglês vai já estar fazendo parte do próprio processo, então não precisa se preocupar com isso. Isso é um ponto positivo. A entrevista, além de servir como classificatória, ela serve como um teste do seu inglês. Não se preocupe em ter um inglês perfeito, se preocupe em se comunicar, e se entender fazer o que eles entender. estão fazendo e o que eles estão falando e se fazer entender, sabe? E aí no final das entrevistas o próprio John Wodleski dá um papel, um certificadozinho falando que ele aprova o inglês da gente, que é o que fica valendo na Harvard, então não precisa de nenhum outro TOEFL ou IELTS, nada do tipo. Bom, a primeira fase, como a gente falou, ele é tipo um SurveyMonkey na internet, e nela o aluno vai colocar vários dados. Dados gerais, o personal statement, atividades extracurriculares, pesquisa, ordem de preferência dos labs, resumo escolar e o currículo. Quer falar? A personal statement é a sua carta de motivação. Eu contei um pouquinho de vocês. O meu foco foi a minha história. O que você tem que falar na sua carta de motivação? O que te motiva a querer participar dessa experiência? Tem que mostrar para eles que você quer, que eles vão te querer depois da sua carta, sabe? E que assim, não é só que você quer um intercâmbio de pesquisa, você quer um intercâmbio de pesquisa naquela universidade, naquele lugar, e você tem que mostrar para eles por que você tem que ser escolhido, tá? E como eu falei ontem, exemplificando, não é simplesmente falar eu sou bom, você é bom por quê, sabe? Com situações que você já viveu. Esse modelo de seleção é muito comum nos Estados Unidos e não é tão comum aqui. Aqui a gente faz... a FUVEST faz uma redação sobre um tema que eles dão pra gente e a gente passa ou não passa. Lá tem tipo o Enem deles, que é o SAT, mas eles valorizam muito a carta de motivação pra tudo. Então é pra entrar no college, é depois pra você fazer um master's, tipo, se você vai fazer medical school, é pra passar na residência. Então tudo lá é bem isso. E é uma coisa que a gente não tá acostumado aqui no Brasil, que é se vender. E é muito esquisito quando você tem que fazer, porque é bizarro você ter que se gabar, sabe? Você tem que escrever uma carta se gabando e se vendendo, mas é o modelo que eles seguem e cara, é muito legal. É muito legal, até porque ele não é uma coisa quadrada, sabe? Tipo, você tem que ser coerente, mas pode ser criativo. A gente estava comentando o exemplo de uma menina que acabou de sair do ensino médio lá, entrou na universidade, e a carta de motivação dela foi sobre Costco, que é tipo uma rede de hipermercados lá, como ela amava ir nesse hipermercado e comer a almoça grátis. E ela entrou tipo, nas melhores universidades dos Estados Unidos.
Ela foi corajosa, foi fazer uma carta sobre a Costco. Então, deixa que... Mas foi criativo, tipo, né? Não é só falar sobre a Costco, é o que a Costco tem a ver com você, como você se relaciona com a Costco e... Entendeu? Então... Desde que você seja coerente, gente... Qualquer coisa. Não falem sobre a Costco. Não. É porque vocês não acham que vocês não vão saber muito bem o que é. Não. Outro ponto também, que acho que a gente nem vai falar um pouco mais pra frente, mas isso vai pra quem já tem uma predileção muito grande para os laboratórios. É claro que a gente coloca em ordem de preferência, mas a maioria dos alunos tem uma certa flexibilidade, sabe? Muito poucos não iria para outros laboratórios se não fosse a sua primeira opção. Mas se você está muito certo daquilo, você quer muito aquilo ou quer só aquele, talvez valha a pena dar uma focada na carta também. Tipo, falar que, por exemplo, talvez você queira no laboratório do VR ressaltar coisas que você fez em carta. Eu queria muito, e só, na verdade, o laboratório do VR. Então a minha carta de motivação foi inteira sobre cardiologia e as coisas que eu tinha feito na faculdade relacionadas com cardio, porque é o laboratório do VR que é de cardio, não de tomates, sabe? Então, mas ao mesmo tempo, se você pensa que tem mais opções, iria mais para isso ou para aquele, talvez valha a pena focar um pouco, mas nem tanto, porque isso, talvez isso de outros laboratórios que você também está interessado. Esse é um exemplo de como vai estar um formulário. De como vai estar, mas depois a gente pode parar. É mais ou menos 500 palavras, é uma página, então você vai ter que ser sucinto. Eles meio que olham, tipo, se você escreveu 5 páginas, você está saindo totalmente da proposta. Então eles são muito meio quadrados nesse sentido, de você estar respondendo o que está sendo perguntado aí na proposta, mas ao mesmo tempo você tem certa liberdade, porque são perguntas bem abertas. Mas eles dão aí várias perguntas a serem meio que orientadoras. Bom, quais atividades extracurriculares contam? Conta o que você achar pertinente pro intercâmbio, entendeu? E geralmente coisas que estão relacionadas à faculdade é mais fácil de a gente avaliar e de eles avaliarem. Às vezes você fez uma coisa fora da faculdade muito, muito legal. Então, explique, porque senão a gente não vai saber como avaliar isso, entendeu? Contam muito cargos de liderança. Então, eu fiz uma liga, fiquei 6 meses nessa liga e saí. Não, cara, nem põe isso, sabe? Sim, cite talvez, mas vale muito a pena você, comecei essa liga no primeiro ano da faculdade, ainda estou nela, ou fui diretor da liga tal, fui presidente da liga tal, ou de outras extensões. Cargos de liderança na faculdade valem muitos pontos. E não é só de liga, são de atividades extracurriculares que não necessariamente têm a ver com estudos, tipo CAOC, DC, AOC, bandeira. Até porque na primeira fase, vocês vão ver que assim, nós não temos palavra em nada e o nosso processo ele é duplo cego e etc. Mas a gente vai explicar mais pra frente. Mas na primeira fase existe um algoritmo. E tipo, cargos de liderança, etc. Vão pontuando. Então, não se esqueçam disso. Pesquisa é a menina dos olhos do intercâmbio, é o ponto forte. Se você não tem nada de pesquisa na faculdade, muito dificilmente você vai ser aprovado. Porque, como o Godlesk falou, como a Silvinha falou e como a gente já bateu na tecla várias vezes, é um intercâmbio de pesquisa, não é um intercâmbio de você ir para os Estados Unidos e ficar assistindo aula. Então, não necessariamente você tem que ter um monte de publicação e não sei o que, mas você tem que ter algo para contar sobre pesquisa aqui no Brasil. Alguma coisa que você já tenha feito ou esteja fazendo aqui. Então, foi uma iniciação científica, você tem publicações, apresentou alguma coisa alguma vez? E dentro da sua pesquisa, o que você fazia? Você só ia lá no laboratório, viu o que eles estavam fazendo? Ou você participava ativamente, você aprendeu alguma técnica com isso, você se envolveu de alguma forma especial com ela? E muito importante, você teve bolsa. É um critério que a gente tenta tornar objetivo porque mostra o grau de importância e de quão atrás da pesquisa você foi. Então, da credibilidade do seu projeto, ter tido sponsorship, patrocínio da FAPESP ou do CNPq. Não é algo eliminatório, tá? Você não teve, não, nada a ver, mas é algo que pontua. Eu acho que vale a pena frisar aqui um pouco também, gente, isso é uma questão que a gente vai começar mais no final, mas a seleção da Márcia Castro, que foi o que o Paulo falou ontem,
é separado. Então a gente está falando aqui dos laboratórios da HSPH, que não são a Mastercard. Via GodLess. Isso. Então, vale lembrar que são laboratórios com foco mais biológico. Então, se você fez pesquisa só em epidemiologia, você vai ser excluído? Não. Mas as suas chances são menores. Isso já aconteceu no passado. E nas entrevistas eles cobram muito, tipo, o seu papel dentro da pesquisa. Se você entende, você fala, eu ficava só fazendo cultura. Para que você fazia essa cultura? Qual é o seu papel dentro do todo? Isso eles cobravam na entrevista. Eles liam o que você escreveu sobre pesquisa e eles queriam saber se você sabia onde você está inserido. Porque quando você chegar lá vai ser a mesma coisa. Vai ser posto num projeto, você vai talvez fazer alguma técnica mais básica ou técnica de laboratório. Mas o diferencial é você saber qual é o seu papel dentro do todo. E assim, a entrevista, que vai ser a segunda fase, ela não é só para testar o seu inglês, obviamente. O Godleski, por exemplo, quando ele me entrevistou, eu tinha colocado lá umas coisas que eu tinha feito na faculdade. Então eu escrevi que eu fiz a liga da febre reumática, eu escrevi que eu fiz uma monografia e ganhei o prêmio do comum de monografias em fibrilação atrial. Ele ficou perguntando, tipo, da minha monografia e da estenose mitral, assim, pra me testar mesmo, pra saber se não era uma coisa que eu tinha colocado lá só pra acrescentar volume. Então acrescentem ao seu currículo, acrescentem aos seus cargos de liderança coisas sobre as quais você sabe falar. Não adianta você querer encher de um monte de coisa e depois gaguejar na frente dele e ele vai perceber que você não manja do que você está falando, entendeu? Coloquem coisas que fazem sentido pra você, porque se fizer sentido pra vocês, vocês vão conseguir que eles também entendam, tá? Não vão jogar. Eu sei que todo mundo faz bastante coisa na faculdade, então não comecem a jogar tudo. Sejam coerentes. Durante todos os processos da seleção, sejam coerentes. Prioridades de laboratórios. A gente ainda não sabe quais vão ser os laboratórios que vão receber alunos ano que vem, mas geralmente eles giram em torno de 10 a 12 laboratórios. Às vezes eles acrescentam um laboratório, tipo no ano passado eles acrescentaram do Tian Lu, esse ano acrescentaram do Rick Rogers. E você coloca uma ordem de laboratório, se você não quiser nenhum, você vai colocar 0, se tem algum que você não quer, você vai colocar 0. Isso é levado em conta na hora da alocação. Porque assim, às vezes você não vai ser escolhido para a sua primeira opção, mas se você é um aluno que eles querem lá, eles vão tentar te colocar na sua segunda ou na sua terceira. Isso é levado bastante em conta dos professores. E é a questão que eu tinha falado, se você tem uma prioridade muito grande, se quer muito para aquele laboratório, eu quero ir só para aquele laboratório, talvez valha a pena focar, tá? Bom, a gente também pede, no processo de seleção, a gente pede para fazer um currículo, o basicão, 2, 3 páginas,